Do ponto de vista de energia, então quando a gente tem um material através do qual passam cargas elétricas, a gente sabe que existe um campo elétrico que está dando energia para essas cargas se moverem de um ponto A até um ponto B. Então a gente tem que lembrar que energia potencial é igual a carga vezes a energia potencial elétrica, a diferença de potencial elétrico, tá certo? Isso veio lá do capítulo 23, tá ok? Então, como o campo elétrico é que está dando energia, então essa energia está com sinal negativo aqui porque nós estamos consumindo a energia, né? Dentro do circuito. Se eu fizer isso em função do tempo, então veja que variação de energia em função do tempo é igual ao potencial elétrico vezes carga pelo tempo. Importante aqui, ó. Energia em função do tempo é potência elétrica, tá ok? E carga em função do tempo é corrente elétrica. Portanto, potência dissipada é igual ao potencial elétrico ao quadrado dividido pela resistência elétrica do material, que também é resistência vezes corrente ao quadrado. Para onde vai essa energia? Bom, muitas vezes essa energia vai ser dissipada na forma de calor ou na forma de outros... ou em outras formas, como som, luz, né? Movimento, tá ok? Essa dissipação de energia em circuitos ômicos é chamada efeito Joule, tá ok? E as expressões aqui, ó, são as expressões de Joule, tá ok? Para os materiais ômicos. Dentro de um circuito existe uma bateria. Alguns livros costumam chamar a energia ou o potencial elétrico fornecido pelas baterias como força eletromotriz, ou FEM, ok? É a tensão fornecida pela bateria, pela pilha, para um circuito elétrico, tá certo? A bateria geralmente é representada como esse símbolo Ezinho, né? E maiúsculo, desculpa, cursivo, né? Aqui é o símbolo, então a gente tem um eletrodo maior, um eletrodo menor. O eletrodo maior é a indicação do polo positivo, o eletrodo menor é a indicação do polo negativo. Esse é o sentido convencional de corrente, tá ok, pessoal? A corrente sempre vai do mais para o menos, então ela sai da onde tem mais energia, dissipa a energia no circuito, por exemplo aqui na forma de calor, e chega aqui no polo de menor energia elétrica. Então esse é o sentido convencional, é o sentido positivo da corrente, sempre, ok? Portanto, ao invés de escrever o potencial elétrico como V, nesse caso, em baterias, costuma-se escrever com E maiúsculo, mas isso não é uma regra, não é uma regra que deve ser estritamente seguida, tá ok? A gente costuma usar o V mesmo, tá ok? Para potencial elétrico, para a diferença de potencial elétrico, tá certo? Bom, a gente pode juntar resistores de várias formas, então isso dá-se o nome de associação de resistores. Se esses resistores são colocados em série, a resistência equivalente, então, é a soma das resistências colocadas em série, tá certo? Então, a resistência equivalente é a soma dos resistores. E se a gente coloca resistores em paralelo, veja que a corrente se divide, mas o potencial elétrico é o mesmo. O que não acontece aqui. O potencial elétrico colocado entre A e C não é o potencial elétrico que estará em R1 e R2
ok? Porque, na verdade, em R1 a gente vai ter uma queda de tensão que é I total vezes R1. E no resistor R2, a gente vai ter que a queda de tensão vai ser I total vezes R2. Ok? A corrente aqui é a mesma, só que o potencial se divide. Não estritamente se divide, porque depende dos valores de resistência. Já na associação em paralelo, o potencial aqui é o mesmo potencial aqui. Porém, a corrente se divide entre I total igual a I1 mais I2. Tá? Fazendo isso, o que acontece é que, na verdade, resistores colocados em paralelo acabam gerando um resistor de resistência menor, de menor resistência elétrica, cujo valor vai ser o 1 sobre R. Ok? Então, a resistência total, que é o R equivalente, de vários resistores colocados em paralelo, será 1 sobre R total, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4 e assim por diante. De modo que se eu quiser substituir tudo isso por um único resistor, esse resistor vai ser menor do que o valor dos resistores colocados aqui no circuito. Então, o resistor em paralelo diminui a resistência equivalente do circuito. É o contrário do que acontecia com os capacitores. Ok? Para fazer a análise dos elementos do circuito, leis de Kirchhoff são muito utilizadas. Ok? Elas facilitam muito os cálculos, porque em geral a gente tem circuitos em que a gente tem mais de uma incógnita. Ok? Então, se a gente consegue ter um sistema de equações, a gente pode resolver mais do que uma incógnita. Para isso, Kirchhoff propôs duas leis. A primeira é que a soma das variações de potencial dentro do circuito, dentro de uma malha do circuito, é igual a zero. E a outra é que as correntes se dividem nos nós e depois se juntam novamente, formando a corrente total. Basicamente, seria isso aqui. Este é um circuito de uma malha única, ok? Só que a gente vai ver depois que existem circuitos de múltiplas malhas, tá? Então, veja, aqui existe uma fonte de tensão com uma certa resistência interna, R1. Aqui um resistor R1, um resistor R2, mais uma bateria com a sua resistência interna e um resistor R3 colocado aqui. Então, vamos usar a lei das tensões de Kirchhoff. Eu vou escolher um ponto para começar, tá ok? Então, eu vou começar de... deixa eu ver. Vou começar daqui, do ponto A e B, tá ok? Então, vamos lá. VB menos VA mais VC menos VB, VD menos VC, VE menos VD, VA menos VE é igual a zero. Então, se eu sair deste ponto e retornei a ele, a soma dos potenciais tem que dar zero. Na verdade, a soma das quedas de potencial tem que dar zero. Então, do ponto de vista de queda de tensão, o que a gente vai ter? Bom, primeiro, a corrente ao sair da bateria vai passar por esse primeiro resistor. Então, a gente vai ter uma queda de tensão, porque lembra que V é igual a RI. Então, este resistor vai tirar energia do circuito. Ok? Então, ele vai aparecer aqui como menos IR1. Mas, a próxima é o R2. Ele também é um resistor que tira energia do circuito. Então, é menos IR2. Está retirando o potencial elétrico, por isso que aparece o sinal negativo. Chegou nesta bateria. Ok, mas essa bateria, veja que ela está invertida.
Porque o convencional é a corrente I do polo positivo para o polo negativo. Então, ó, o convencional é a corrente fazer isso aqui. Se você olhar aqui, ele vai pegar, ó, do menos, né? Tá entrando primeiro no mais e saindo pelo menos, que é o contrário do que se convenciona como corrente positiva, tá? Essa corrente aqui é chamada corrente positiva, tá? Então, ele vai contribuir como um menos E2, ou seja, essa bateria provavelmente está sendo carregada e não alimentando o circuito. E aí a gente tem a resistência interna da bateria, que toma de novo energia do circuito, menos I R2. Depois, a corrente vai chegar neste resistor R3, que também vai retirar energia, então vai ser menos IR3, e vai chegar nessa outra bateria. Bom, mas chegou nessa outra bateria e, olha, ela está no sentido convencional, no sentido positivo, ó. Tá vendo? Entrou no eletrodo negativo e está saindo pelo eletrodo positivo. Então é mais E1. E a resistência interna da bateria vai roubar energia também, menos IR1. Tudo isso igual a zero. Portanto, você tem um sistema de equações, tá ok? Esse sistema de equações é importante porque ele pode te dizer, ele pode te dar informações. Se a gente chegar no final com uma corrente positiva, significa que realmente essa bateria está alimentando esse circuito todo. Mas se a gente chegasse numa corrente negativa, indicaria que o E2 é que estava alimentando o circuito todo. E, portanto, a corrente estava no sentido contrário. Então, obter um valor positivo indica que você fez a escolha correta do sentido da corrente. Obter um valor negativo indica que a corrente está invertida. Ok? Isso é muito importante e muito útil nessas análises de Kirchhoff.